Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu estar aqui mais um segundinho para poder falar com vocês do Santo Evangelho do Senhor Jesus. De antemão, quero deixar para você a senha do canal. É o YouTube, o irmãozinho 7969. É só você entrar no YouTube, você vai ver minha foto. Você clica na foto, vai abrir uma maiorzinha, você clica na abre os vídeos já, aquilo que você achar que esteja bom para você, tá bom? Então, meus irmãozinhos, eu gostaria de hoje poder falar com você um pouquinho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque está tão difícil para que nós falamos do Senhor hoje. Infelizmente, realmente está difícil para falar, tá? Então eu quero deixar um texto aqui para vocês no livro de Romanos, no capítulo 12 e no verso 1 em diante. Aumentando a nossa fé em Jesus Cristo. Estamos precisando muito, que existem muitas mentiras. Nós precisamos tirar essas mentiras da nossa área. Perseguir a verdade, aquilo que está falando de bem do Senhor Jesus, que Ele é tudo na vida de todo mundo. Isso é o Senhor Jesus Cristo, viu, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas? Eu não peço para que você acredite em nada que eu falo, não. Eu sou humano também. Mas eu peço para que você confie aquilo que eu estou falando, os versículos, o livro, e vai lá na sua Bíblia que você tem aí também, vai lá e confere nela. Você vai dizer, opa, o irmãozinho aqui está falando aqui, é o que está aqui. O irmãozinho não está falando por ele não, tá? Tem muitas pessoas que querem falar, acho que é muito sabido demais. Eu sou o último dos sabidos, o último, então no final da fila. Eu sou uma pessoa bem humilde, compreensível e sou muito satisfeito com aquilo que o Senhor me dá. Aquilo que Ele me dá, eu falo que Ele me dá. Não deixa para outro dia, até quando Ele vai revelar para nós, não é isso? Então, meus irmãozinhos, nesse livro de Romanos 12 está escrito assim, no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui ele diz que é para nós se apresentar como um sacrifício vivo e santo. Isso aí quer dizer o quê? Se apresentar, cortar essas que está impregnado tudo você pensar, mentira, engano, esses tipos de coisa, tá? Prostituição, idolatria, falar da vida do irmão, esses tipos de coisa, tá? Nós temos que ir eliminando. Nós vamos continuar a carne pecadora, que a nossa carne é pecaminosa. O que é limpo em nós é só o Espírito, que é do Senhor Jesus, tá? Então, por exemplo, nós apresentação. Tipo assim, você vai falar alguma coisa para o seu pai ou para sua mãe, mas você tem na mente só coisas boas. Você não, em parte alguma, você está pensando em esconder alguma coisa, não faz isso com meu pai ou minha mãe vai me repreender. Você não está pensando isso, você está falando como dois amigos, um filho com a mãe ou com o pai, não é isso? É assim que o Paulo está dizendo, apresentei como um sacrifício vivo e santo, né? Não é só vivo, nós temos que apresentar santificação em nós. Santos jamais nós viramos, tá? O único santo é o Espírito que tem em nós. Mas nós podemos fazer sempre as coisas o mais correto possível que nós pudermos. E Deus sabe disso. Até aquilo que você está fazendo, o sacrifício, Ele sabe disso que está sendo feito. Não é? Então, meus irmãozinhos, vamos para o versículo 2 e diz assim: e não vos conformei a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então aqui, meus irmãos, ele está dizendo para nós não conformar com o mundo. A gente fala, mas é difícil, né? É difícil assim. Eu vou citar assim um canal, tá? Não vou citar nome nem nada, tá? Um canal que você está assistindo. Seja de rádio, televisão, vídeo, o que seja, um canal. Você percebe que ele está te levando você para algum caminho qual você não pensava em ir, mas você percebeu que aquele canal está te indicando alguma coisa que é terrível na sua mente para Deus, tá? Que é pecaminoso. Opa, deixa eu desligar esse canalzinho aqui, eu vou ver um outro então. Ou não vejo nenhum, se tá tudo, os canais que eu assisto, tá tudo levando para o caminho, como diz o Lucas, porteira aberta, né? Tá passando tudo. Então eu vou orar, vou pegar minha Bíblia, vou ler a Bíblia. E depois que você começa a ler a Bíblia, pedindo direção ao Espírito Santo, meu amigo, minha amiga, meu irmãozinho, minha irmãzinha, você vai ter hora que a pessoa vai ter que chamar você para dormir, para comer, para tomar banho. Em caso contrário, você vai passar batido. Você vai, acabei de sentar aqui agora, às vezes tem 2, 3 horas, você está sentado lendo ali, você está concentrado na palavra. Essa hora você sabe que o Espírito de Deus está te agitando para que você conheça, te dando conhecimento. Conhecimento. Não adianta você ler a Bíblia como você lê um livro, não. A Bíblia é lida, a Bíblia é espiritual. Você precisa começar a entender ela, a parte de espírito. Jesus falou tudo em espírito. E falou em parábola, falou em figuras, que nós não entendemos. Quem entende isso é os judeus. Tá? Então nós precisamos ter conhecimento para que eu fale, tá vendo o que está escrito? Está escrito, mas está discernido o que está escrito. Para ler o que está escrito, qualquer um lê. Agora, eu preciso saber o discernimento que tem nessa palavra. Trouxe que tipo de discernimento para mim? Isso é que eu preciso saber. E muitas vezes nós não sabemos, tá? Tá aqui, está escrito. Está escrito. Ele está te enganando você porque está falando algo que não está escrito. Está escrito ali às vezes, mas não foi dito naquele texto. Precisa tomar muito cuidado, meus irmãos. Você quando lê uma parte da parte do Senhor, você faz como assim, eu vou fazer uma redação desse texto. Eu preciso conhecer a fundo quem é Jesus, quem foi Jesus, hoje quem ele é, aonde que ele está, aonde que ele vive. Eu preciso saber tudo que eu preciso falar, eu preciso tirar ponto. Assim é que você começa a ler a Bíblia, meu irmãozinho. Você começa a saber que Jesus está dentro do seu coração, o Espírito Santo está dentro de você, que está o Pai, o Filho e o Espírito, está tudo dentro de você. Porque sem esses aí, nós éramos mortos, nós somos mortos. Se Jesus tirar o Espírito dele que está dentro de nós, de mim, de você, de todo mundo, você cai morto. Fica morto. É o Espírito que dá a nós vida. Vamos, irmãozinho? Então, versículo 2 diz assim. Desculpa, o versículo 2 eu acabei de ler agora. Eu não conformei com esse mundo. Muda sua mente, passa espiritual, pensando em espírito, não nas coisas mundanas aí, tá? O versículo 3 diz assim: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, meus irmãos, muita gente, às vezes a gente acha que é muito sabido. Aqui o texto está dizendo o seguinte, para você pensar de acordo com a fé que Deus te deu. Tá? Aquele ditado, eu acho que eu sei tantas coisas, minha fé é isso mesmo? Uma vez eu falo uma coisa, mas não tem fé nenhuma naquilo ali. Eu falei para falar, para ver se você vai acreditar, mas não tem fé, não tem nada, nem sei por que eu estou falando. Precisamos tomar muito cuidado. Quando nós falamos alguma coisa que é da parte de Deus, precisamos ter 100% de certeza que aquilo ali é santo. Tome cuidado, hein? O versículo 5 diz assim: assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente uns nos outros.
Aqui ele está dizendo assim, que nós somos muito ser humano, tá? Somos muito ser humano. Mas o Espírito é um só que está em todos nós, tá? O Espírito é o de Deus. Ele está em todo nesse monte de todos os milhões de seres humanos, o Espírito dele é que está em nós. Então é isso que ele está dizendo aqui. O corpo é um só em Jesus. É muitas pessoas, mas é muito, o Espírito é um só. O Espírito que está em você é o que está em mim. Agora, você tem a fé, você tem os dons espirituais, quais são dados para você. A diferença minha de você e eu são essas aí. O que Deus nos deu. Ele deu a mais para você, a menos para mim, ou deu a mais para mim, menos para você. Nós precisamos aceitar isso aí. Essa pessoa aqui, ele é bem sábio, mas eu não sou, mas eu posso ir para o joelho e pedir ao Senhor para me dar sabedoria também. Eu não preciso ter inveja dele, eu peço ao Senhor, e a Bíblia está disso, que você precisa só se pedir que ele dá. Por que eu vou ficar colocando o olho grande naquilo que o irmão tem? Não, eu vou ajuntar com ele, eu vou aprender junto com ele e pedir no Senhor para me dar ensinamento também. Não para que eu estar olhando ele com o olho torto, olhar ele com bons olhos, com um sorriso no rosto também. Tá certo, meu irmãozinho? Ó, o 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, se você está profetizando, gosta de profetizar, mas você tem fé naquilo que você está falando, ou você escutou o irmão falando e está copiando? Existe uma grande diferença nisso aí. Eu escutei 10 irmãos já pregando e falando isso aqui, mas aquilo ali está na Bíblia e está já na nossa língua, está traduzido do hebraico para nós. Você tem que pôr isso na cabeça. Não, eu quero saber isso aqui. Dois falou isso, dois, três falou, mas a Bíblia não falou ainda. Eu vou para a Bíblia, vou pedir misericórdia, que o Espírito Santo vai abrir para mim isso aí, e ele abre. Se você está em dúvida, por exemplo, o irmãozinho falou alguma palavra que não tem, isso aqui não estou dentro. Aquilo está na tua cabeça, o Espírito Santo sabe que você está querendo saber aquilo ali, ele vai arrumar meio e vai ou te mostrar alguém que vai te falar, ou te mostrar na própria palavra, e você vai acabar entendendo. É hora de regozijar que o Espírito Santo está nos ensinando, né? Aleluia. O 11, o versículo 11 diz assim: não sejais vagaroso no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: eu vou fazer as coisas, mas estou com má vontade, eu vou lá fazer, fazer sem nada. É isso que Paulo está dizendo. Você faz, seja fervoroso naquilo que você está fazendo, com muita fé e com prazer, que é para o meu Senhor. É com prazer que eu preciso estar fazendo, tá? Quando você está fazendo para Deus, presta bem atenção, tá? Não estou dizendo você ir lá e tá fazendo coisa para o irmãozinho, não. Aí você não está fazendo para Deus, o que você está fazendo é para mim. Um está fazendo uma coisa para Deus e eu que pego o dinheiro. Um exemplo. Eu que estou progredindo. Eu que estou estudando meus filhos fora do país. Eu que estou candidatando meus filhos aí a deputado, a senadores, a governador, a presidente. E é Deus que está... você está trabalhando para Deus? Eu que estou comprando aviãozinho? Eu que estou comprando iate? Filha, vai lá a Bíblia, vai para o joelho, pede misericórdia ao Senhor, que Ele dá, tem para dar para todo mundo. Pedir e recebeis. É assim que funciona, tá? Você andando no caminho certo, fazendo as coisas certas, é uma benção. Agora, quando você fica aí... Eu, por exemplo, passei 15 anos, tá? Numa congregação aí. Aí quando você chega lá no finalzinho, que você está começando a achar que está começando a ficar bom no assunto, caramba, eu preguei e aprendi engano até aqui.
Meu Deus do céu, é só Jesus para ter misericórdia da gente, que a vontade é Deus me perdoe, o tanto que eu vou falar, mas a vontade você chega lá e taca fogo no ambiente, fala, o que é isso, rapaz, só me ensinou um engano aqui dentro, e é isso. E vou te falar mais, o sistema que está hoje circulando, não vou dizer lá fora não, vou falar aqui, tá? No Brasil, se você achar uma que está falando a verdade, eu vou dar um joinha para você. Porque normalmente falam uma palavra de verdade, 200 de mentira. E é assim que estão por aí afora hoje. Viu, meu filho? Mas que Jesus tenha misericórdia de nós, porque é só Ele mesmo para ter. Ó, versículo 14 diz assim: abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Você vê que aqui o apóstolo Paulo já, no que escreveu, já falou, o negro já está amaldiçoando já antes de saber. É mais ou menos aqui mesmo. Se o cara está me perseguindo, eu vou estar abençoando ele? É, por exemplo, o nosso pensamento não é esse? Não, aqui está dizendo assim, ó, você abençoa ele. Tá? Jesus vai trilhar ele num caminho bom. Ele vai parar de me perseguir e vai ser meu amigo ainda, a minha amiga, não é isso? E Jesus abençoa aqui assim, né? O 16 diz assim: sede unânime entre vós, não ambicione coisa altiva, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábio aos vossos olhos. Não é assim? Hoje tem nego aí que não sabe nem por que tá de pé. Mas é milionário, é não sei o que, sabe de tudo em uma da coisa. Assim? Eu falo para você que eu já conheço várias pessoas nesse estilo. A gente sabe que não tem metade de 10% do que está falando ali, mas acha que tem 1000%. Tá? Acha que sabe, mas não sabe. É, coisa está fazendo coisa para te induzir ao erro. Ah, meu irmãozinho, minha irmãzinha. E o Senhor Jesus ensina nós a livrar dessas pessoas. O 19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então aquele ditado, muitas vezes você está pensando em fazer um mal para outra pessoa, que às vezes está te ferrava, está te perseguindo, e você quer ou matar ele, ou dar umas pauladas, um desado assim, grosso mesmo, assim, no nosso meio, vamos dizer que aqui a Bíblia está dizendo, não se deixa ele quieto, que Jesus cuida, não descarrega a sua ira, você vai acabar pecando. Se você tirar a vida do seu irmão, você obrigou o Espírito de Deus que está nele a subir para o Senhor, sendo que o Senhor não chamou ainda. Pensa nisso, viu? A vida é muito preciosa, principalmente para a gente tirar do outro. Nem se tirar a sua é digno, imagina se tirar do outro. Então nós precisamos estar sempre atentos nesses pequenos detalhes, meus irmãozinhos. Aqui no verso 20 está assim: antes se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Aqui está dizendo o quê, meu irmãozinho? A pessoa que está te perseguindo e você está com fome, você vai lá dar para ele um prato de comida. Aí ele, amanhã ele volta de novo, está difícil, você dá o teu prato de comida. Ele está com você, você vai lá e pega uma garrafinha de água gelada, um copo de água fresquinha para ele. Ele fala, mas eu estou querendo o que com essa pessoa tão boa desse jeito? Eu estou com fome, ele está me tratando, está me dando água para beber. Por que eu devo fazer algum mal para ele? Ele acaba sendo seu amigo. É isso aqui que o texto está dizendo. Você vai amontoar a brasa de fogo na sua cabeça, porque aquela pessoa que era seu inimigo estaria te perseguindo, ele passa a ser o seu amigo. E muitas vezes é o melhor amigo que você ainda acaba tendo ainda, viu? Põe isso na sua cabeça. Não existe ninguém ruim, não. Nós, seres humanos, não temos capacidade de matar ninguém.
Quando nós, às vezes, damos um tiro numa pessoa, uma facada, uma paulada na pessoa, nós só fizemos isso. Fizemos um buraco nele. Quem mata é Deus. Se Deus não permitir, ele vai andar com a perna só de qualquer jeito, um olho só, vai andar porque Deus não permitiu que ele morresse. Deus é que mata. Deus faz o bem, Deus faz o mal. Se você procurar aí para trás nos vídeos, você vai encontrar uns vídeos que está dizendo uns versículos que pode fazer sábio. Presta atenção naqueles pouquinhos versículos, eu acho que é 5 ou 6 versículos. Presta atenção e dá uma boa lida nisso para você ver quem é que faz o mal e o bem. É Deus. O mal e o bem é feito por Deus. Não existe quem faz o mal e quem faz o bem. O bem e o mal é Deus que faz. Não existe ninguém que faz nada. Tudo é Deus, tá? Então, meus irmãozinhos, nós vamos ver aqui o versículo 21 que diz assim: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Olha que maravilha, né? Quando você está pensando em fazer o mal para uma pessoa, você está querendo, dando como o ditado do português. O português que eu falo é do brasileiro, tá? Dizendo o ditado. Eu estou querendo uma paulada nesse lazarento, mas de uma hora para outra eu vou dar para esse cara um prato de comida, um café, vou dar para ele um dinheirinho que ele não tem dinheiro para tomar uma condução, comprar uma roupinha melhor. Você acha que essa pessoa continua querendo te maltratar você? Ele vai estar sempre junto com você. Pô, essa pessoa é uma pessoa muito boa, e eu querendo fazer o mal para essa pessoa, e acaba aquilo ali, acaba sendo seu amigo, sem contar quantos amigos que ele vai te arrumar ainda com isso aí, tá? Pô, essa pessoa persegue nele, querendo dar um tiro nele, dar uma facada nele, o cara é gente boa até o último. Olha que maravilha. Você acabou de ganhar mais um amigo, assim. E assim a palavra de Deus, meus irmãozinhos, ela está nos dizendo esses pequenos detalhes, tá? Aqui, esse texto, ele está dizendo aqui, eu estou dizendo aqui, que ele está aumentando a nossa fé. Porque nós precisamos de muita fé, que Deus tem muita misericórdia de mim, por exemplo, tá? Eu peço a Ele mesmo, muita. E assim, meus irmãozinhos, eu sou obrigado a despedir de vocês por enquanto, mas daqui a pouquinho, amanhã, assim que Jesus me der, eu volto a falar com você de novo, se você assim me receber na sua casa. Tudo de bom, meus irmãozinhos? Graça e paz para vocês. E uma ótima semana. Um abraço.